precisam. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Esse homem que passou por uma grande luta, uma dificuldade, mas Deus estava com ele, amém? Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 2, amém? Vamos ler Daniel, capítulo 6, versículo 2, amém? Que diz assim: a fim de que tudo ocorresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores. E um desses ministros era Daniel. Versículo 3 disse: e ele mostrou logo que era o mais competente de que todos os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo com a mais alta autoridade do reino. Versículo 4. Aí os outros ministros e os outros governadores procuravam achar um motivo para acusar Daniel de algum mal, de ser mau administrador, mas não o encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Irmãos, essa é uma palavra muito forte. É uma palavra muito conhecida. Todas as vezes que a gente fala do profeta Daniel, nós lembramos dessa passagem, né, da cova dos leões, porque o capítulo 6 de Daniel nos fala que ele foi lançado na cova dos leões. E o que o Espírito Santo quer nos falar nessa madrugada? O tema de hoje: podemos ir para a cova? Sim. Mas nós não seremos mortos. Porque achamos que servimos a Cristo, não vamos passar por dificuldade, não vamos passar por lutas, não vamos passar por problemas. Vamos passar sim, mas Deus é conosco. Deus está contigo, como nós acabamos de louvar. Amém? E aqui no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, nos fala que o rei Dairo, ele coloca Daniel juntamente com 3 homens responsáveis por 123 ministros. Só que a palavra nos fala que desses 3 homens que estavam responsáveis, Daniel era o que se destacava. Porque a pessoa, quando ela está debaixo da bênção de Deus, quando você entende o seu chamado, quando você entende o seu propósito aqui na terra, aonde você vai, você faz a diferença. Para onde você vai, você faz a diferença. E Daniel, ele fez a diferença. Desses 3 homens, ele era o que se destacava. E aqui a palavra nos fala que no capítulo 4, aqueles outros ministros, eles tentavam procurar alguma coisa para incriminar Daniel. Sabe o que estava entrando no coração daqueles homens? A inveja. Quantas vezes nós convivemos com pessoas que batem nas nossas costas, pessoas que nos abraçam, pessoas que estão com a gente, mas dentro do coração delas tem inveja. E Daniel estava ali convivendo com aqueles homens. Só que dentro do coração daqueles homens começou a brotar inveja sobre a vida de Daniel. E eles começaram a investigar a vida de Daniel para ver se tinha alguma coisa contra a vida de Daniel. Porque a inveja entrou no coração daqueles homens porque eles começavam a ver o brilho na vida de Daniel. E eu quero te dizer algo, meus irmãos. Talvez o inimigo das nossas almas está procurando alguma coisa contra a nossa vida. E a palavra diz que eles não encontraram nada. E que eu e você sejamos o
Daniel da nossa geração, que as pessoas possam estar à nossa volta e procurar algo contra a gente e não encontrar nada. Glória a Deus, que nós possamos olhar a vida de Daniel e falar assim: Senhor, eu quero ser o Daniel da minha geração, que as pessoas à minha volta possa tentar procurar alguma coisa para me incriminar, mas que não possa achar. Aqui diz a palavra no versículo 4 que eles não encontraram, versículo 5, eles não encontraram nada. Eles disseram uns para os outros, versículo 5 do capítulo 6, nunca encontraremos motivo para acusar Daniel. E que eu e você sejamos essas pessoas acima de qualquer suspeita, pessoas honestas, que nós possamos ser crentes verdadeiros, não só dentro da igreja, mas no nosso dia a dia, no meio da nossa família, no nosso trabalho, no nosso curso, na faculdade, aonde nós fomos, que as pessoas possam olhar pra gente e dizer, como falaram para Daniel, como falaram: nós nunca encontraremos nada contra Daniel. Olha que coisa linda. Eles tiveram, irmãos, que arranjar alguma coisa contra Daniel dentro da religião. Eles tiveram que olhar e eles percebiam que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E com a má intenção eles chegaram diante do rei. A palavra nos fala aqui no capítulo 6 que eles chegaram diante do rei e falaram: viva o rei Dário, nós estamos aqui, rei, para dizer que nesses 30 dias o Senhor possa colocar uma lei a qual ninguém pode estar adorando a ninguém a não ser o Senhor. E o rei confirmou a lei, baixou o decreto, e durante 30 dias não podia fazer nenhum outro culto para nenhum tipo de ídolos a não ser o rei. Porque naquela cultura eles faziam isso, eles adoravam o rei, eles adoravam imagens, ídolos. E a palavra nos fala que no versículo 10, quando Daniel soube o que aqueles homens tinham feito, diz aqui que Daniel soube que tinham assinado a ordem. Sabe o que Daniel fez no versículo 10? Ele voltou para sua casa e no andar de cima do quarto, com as janelas que davam para Jerusalém, Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se dando graças ao seu Deus, como ele acostumava fazer 3 vezes ao dia. Sabe o que é isso, irmãos? Ele não se intimidou diante da ameaça do inimigo. E quantos de nós estamos nos intimidando com a ameaça do inimigo? Quantos de nós estamos nos intimidando? Quantos nós estamos parando porque o inimigo está mandando ameaças contra a gente? Se você recebeu uma ameaça do inimigo, não pare por causa disso. Daniel, ele continuou orando. Você pensa que Daniel foi se trancar no quarto e foi chorar porque ele não podia mais orar? Não, Daniel foi para o seu quarto e com a sua janela aberta, ele foi orar. Ele foi fazer exatamente o que ele costumava fazer. Ele não parou por causa da intimidação do inimigo. E existem pessoas nessa madrugada me ouvindo, parando, porque o inimigo está intimidando. Ei, não pare de pregar porque o inimigo está te intimidando. Não pare de louvar porque o inimigo está te intimidando. Não pare de evangelizar. Não pare de falar do amor de Deus. Continue na posição que o Senhor te colocou. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Não porque o inimigo está te intimidando. Não mude. Não mude. Continue do jeito que Deus quer que você esteja. Continue. Não pare, porque o inimigo está te intimidando. Glória a Deus. E existem pessoas parando nessa madrugada, porque o inimigo está te intimidando. Existem pessoas que abandonaram o ministério, porque o inimigo está intimidando. Não pare. Não mude quem você é. Porque Daniel não mudou quem ele era por causa do decreto. Ele continuou
orando. E a palavra nos fala que ele foi lançado na cova dos leões. A palavra nos fala que o rei, muito triste, ele precisou cumprir o decreto. E Daniel foi lançado na cova dos leões. E aqui diz, no versículo 19, de manhã cedinho ele se levantou e foi depressa, o rei, até a cova dos leões. E ele com a voz muito triste disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Irmãos, nessa história aqui, Daniel, ele tinha 80 anos de idade. Daniel não era nenhum garotinho, não. Daniel já era um homem de idade. Ele já era considerado um ancião. Mas ele não mudou quem ele era. Olha como é que o rei falou que você serve com tanta dedicação. As pessoas que estavam à volta de Daniel via que ele servia a Deus com dedicação. E a palavra nos fala que Daniel respondeu que viva o rei para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. A palavra diz que Daniel saiu vivo, sem nada, sem nenhum arranhão. Deus mandou um anjo para fechar a boca do leão. Daniel foi parar na cova? Foi. Daniel foi parar na cova, irmãos. Mas Daniel saiu de lá sem nenhum arranhão. Talvez eu e você, Deus não vai Deus não vai evitar da gente passar pela cova dos leões. Deus não vai evitar da gente passar pelas lutas e pelas dificuldades. Mas nós vamos ser poupados. A nossa vida vai ser poupada para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Você crê nessa madrugada, nessa palavra?